O ateísmo não é uma opção, deixa-me dizer-te por quê. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. Já escrevi quase uma centena de artigos sobre religião e espiritualidade. Quase sem exceção, na seção de comentários abaixo de cada artigo, pelo menos um dos meus leitores faz um comentário zombando de mim por minha crença em uma fada do céu fictícia, comparando a crença no Papai Noel. Como esse, por exemplo, outro músico cristão proeminente anda longe da fé em outro artigo que escrevi mais recentemente sobre por que Deus não responde às orações. Recebi este PR ler, por que Deus não responde às orações e, entendi. Existem pessoas lá fora que não acreditam em Deus. E tudo bem. Mas os ateus que rejeitam os crentes são tão arrogantes quanto os crentes que rejeitam os ateus. Nenhum dos dois promove respeito mútuo ou conversa. Então, respeitosamente, gostaria de ter uma conversa agora sobre o ateísmo, bem, mais ou menos. Mas, antes de começar, quero dar um grito rápido ao homem que inspirou o título desta peça, que escreveu um artigo notável sobre as razões pelas quais deixou o cristianismo para trás, intitulado Cristianismo não é uma opção. Isso não é uma refutação de seu trabalho, porque acho que o que ele tinha a dizer era extremamente valioso e perfeitamente válido. Também não é uma peça onde tento convencê-lo de que o ateísmo é uma posição insustentável em comparação com a crença ateísta. Existem fanáticos religiosos suficientes por aí fazendo isso. Além disso, tanto a crença ateísta quanto a descrença ateísta requerem um nível notável de fé. Por isso, admiro as pessoas que dizem não acreditar tanto quanto admiro as pessoas que dizem acreditar. E quantas pessoas dizem que não acreditam? De acordo com a Pew Research realizada em 2019, cerca de 4% dos adultos americanos dizem que são ateus quando questionados sobre sua identidade religiosa. Isso subiu de 2% uma década antes. O estudo de cenário religioso de 2014 relata que cerca de 7 em cada 10 ateus americanos são homens, 68%. A idade média para ateus é 34, em comparação com 46 para todos os adultos nos EUA. Os ateus também são mais propensos a serem brancos, 78% contra 66% do público em geral, e com alto nível de escolaridade, cerca de 4 em cada 10 ateus, 43%, têm diploma universitário, em comparação com 27% do público em geral. Os ateus que se identificam também tendem a se aliar ao Partido Democrata e ao liberalismo político. Isso tudo é muito interessante, não é? E embora a pesquisa possa dizer que 4% das pessoas são ateus, tenho uma confissão a fazer: eu não acredito em ateísmo. Pronto, eu disse isso. Permita-me explicar. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a definição literal de ateu é uma pessoa que não acredita na existência de um Deus ou de quaisquer deuses. Mas a palavra Deus como um substantivo comum realmente se refere a um objeto de adoração ou devoção. Portanto, embora você possa não acreditar em Deus com G maiúsculo, que é um ser espiritual supremo, e, portanto, reivindicar o título de ateu, ainda afirmo que todos, estejam dispostos a admitir ou não, adoram alguém ou alguma coisa. E, portanto, todo mundo tem algum tipo de Deus. E se todo mundo tem um Deus, então ninguém é ateu. Agora, antes que você pule na minha garganta, esta não é uma ideia que eu tive sozinho. Eu não sou tão inteligente. Em vez disso, foi a sugestão de um autor e professor universitário americano chamado David Foster Wallace. Foster Wallace era um gênio torturado, com um forte interesse por religião, sem nunca reivindicar uma como sua. Ele era, na melhor das hipóteses, um teísta frouxo, mas mesmo isso é provavelmente uma afirmação generosa. Em 2005, Foster Wallace foi convidado para fazer o discurso de formatura para a turma de formandos do Kenyon College em Gambia, Ohio. Os tipos de discurso são muitas vezes monótonos e previsíveis, mas o discurso de Foster Wallace, por outro lado, tornou-se o assunto das lendas. Você pode ler a transcrição completa aqui, mas a parte que realmente me concentro é onde Foster Wallace se limita à ideia de adoração. Aqui está o que ele tinha a dizer: nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe ateísmo. Não existe tal coisa como não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é o que adorar. E é razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus ou algo de tipo espiritual para adorar, seja Jesus Cristo ou Alá, seja Javé ou Deus a Mãe Wicca, ou as 4 nobres verdades, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que praticamente qualquer outra coisa que você adorar irá comê-lo vivo.
Se você adora o dinheiro e as coisas, se é onde você encontra o verdadeiro significado da vida, então nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Adore seu corpo, sua beleza e seu fascínio sexual e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1.000.000 de mortes antes que eles finalmente o afligam. Poder de adoração. Você acabará se sentindo fraco e com medo, e precisará cada vez mais de poder sobre os outros para entorpecê-lo contra seu próprio medo. Adore o seu intelecto. Por ser visto como inteligente, você vai acabar se sentindo um estúpido, uma fraude, sempre a ponto de ser descoberto. Mas o traiçoeiro dessas formas de adoração não é que sejam más ou pecaminosas, é que estão inconscientes. Eles são configurações padrão. Eles são o tipo de adoração em que você simplesmente cai gradualmente, dia após dia, ficando cada vez mais seletivo sobre o que vê e como mede o valor, sem nunca estar totalmente ciente de que é isso que você está fazendo. Eu não sei sobre você, mas achei as palavras de Foster Wallace profundas e preocupantes. Por um lado, fiquei confortado com a ideia de que, se é verdade que todos nós adoramos algo, então a crença em uma divindade é uma crença tão boa quanto qualquer outra, talvez até melhor. Por outro lado, também não pude deixar de me ver nos avisos de Foster Wallace sobre a adoração de outros deuses, a adoração do poder, ou imagem ou dinheiro, ou fama. Quero dizer, quem não foi culpado de perseguir essas coisas se formos realmente honestos conosco? Claro, podemos ou não acreditar em um grande G-Deus, como Alá ou Jesus Cristo ou Yahweh, mas isso não significa que não estamos adorando um pequeno Deus G. Sim, até os ateus adoram seus deuses. Todos nós fazemos, não é? O famoso discurso de Foster Wallace dá alguns exemplos dos deuses que podemos acabar adorando inconscientemente e até mesmo nos tornando subservientes, avisando-nos que eles vão comer você vivo. Mas, Tim Keller, em seu livro Counterfeit Gods, fornece uma lista ainda mais abrangente. Na verdade, Keller identifica cerca de 20 deuses diferentes, da pequena variedade G, que as pessoas muitas vezes não pensam como deuses. No entanto, posso ver o argumento para a ideia de que qualquer meta, pessoa ou objeto que captura nossa devoção, a ponto de estarmos adorando essa meta, pessoa ou objeto, na verdade se torna um deus em nossas vidas. Aqui estão alguns desses deuses. O Deus do poder. Aqueles que adoram o Deus do poder descobrem que sua vida só tem sentido e propósito quando tem poder ou influência sobre os outros. Quanto mais poder e influência eles têm, maior seu senso de valor. O Deus da aprovação. Todos nós buscamos a aprovação de outras pessoas de vez em quando, certo? Mas aqueles que adoram o Deus da aprovação descobrem que só se sentem bem consigo mesmos quando se sentem amados e respeitados por alguém em particular. Sem essa aprovação, eles se sentem perdidos. O Deus do conforto. Aqueles que adoram o Deus do conforto ficam insatisfeitos até que experimentem um certo nível de prazer ou uma qualidade de vida particular. A reforma antecipada está na ordem do dia. O Deus do controle. Se você não consegue relaxar, descontrair ou aproveitar a vida a menos que tudo esteja sob controle, então você pode ser um adorador do Deus do controle. Aqueles que descobrem que sua vida só tem sentido se conseguirem dominar sua própria vida em áreas específicas, frequentemente adoram o Deus do controle. O Deus de ser necessário. Todos nós temos uma necessidade intrínseca de nos sentirmos necessários, mas as pessoas que fazem disso um objeto de adoração são aquelas que não se sentem bem, a menos que sejam dependentes delas. Elas têm um complexo de Salvador. O Deus da dependência. Aqueles que adoram o Deus da dependência muitas vezes recebem alguém que adora o Deus de ser necessário. Eles sempre precisam de alguém, pode ser uma pessoa em particular, para protegê-los e fazê-los sentir-se seguros. O Deus da independência. Por outro lado, alguns adoram o Deus da independência e desejam não depender de ninguém e estar completamente livres de obrigações ou responsabilidades de cuidar de ninguém. O Deus da produtividade. Este é o Deus dos criadores de conteúdo como eu. Aqueles que adoram neste trono descobrem que só se sentem satisfeitos quando são altamente produtivos e realizam muito. O Deus da conquista. Quem segue o Deus da realização precisa sempre ser reconhecido por suas realizações e, consequentemente, convive com o peso de sentir que deve sempre se destacar no trabalho. O Deus do dinheiro e outras coisas. O Deus do dinheiro e das coisas é o inimigo jurado do contentamento. Aqueles que adoram esse Deus só ficarão satisfeitos se alcançarem um certo nível de riqueza, liberdade financeira e possuírem bens muito bons. No entanto, esse Deus está sempre faminto por mais.
O Deus da moralidade e o Deus do muitos que pensam erroneamente acreditam que estão adorando um Deus com G maiúsculo. Essas são as pessoas que reduzem a religião a uma observância de regras rigorosa e, em última análise, sem alegria. Eles só se sentem felizes e seguros se seguirem os códigos morais de sua religião. O Deus da moralidade criada por você mesmo é uma das favoritas daqueles que rejeitam todas as religiões. A adoração do Deus da moralidade criada por si mesma satisfaz uma pessoa quando ela se sente totalmente independente da religião organizada e vive de acordo com seu próprio conjunto de regras e códigos morais. Claro, ninguém pode realmente viver assim porque estamos sempre sujeitos a regras que não são de nossa autoria, gostemos ou não. O Deus da obsessão, o sintoma predominante da adoração ao Deus da obsessão pessoal é que, a menos que você tenha uma pessoa em particular em sua vida e ela esteja feliz por estar lá e feliz com você, então você não é o suficiente. O Deus da superioridade, alguns adoram o trono da superioridade cultural e racial, e todos nós vimos os perigos disso. Essas pessoas adquirem um senso de valor e valor com a ideia de que sua raça ou cultura é ascendente e superior. Claro, nada poderia estar mais longe da verdade. O Deus da pertença é quando nos sentimos insatisfeitos a menos que sejam aceitos em um determinado grupo, nos tornamos subservientes ao Deus da pertença. Pode ser um grupo social ou um grupo profissional, qualquer grupo na verdade, mas se você não sente que é o suficiente sem ele, então você está perdido em adoração a ele. O Deus da família, aqueles que vivem diretamente por meio de sua família ou de seus filhos, só encontram alegria e satisfação quando seus filhos estão felizes ou felizes com eles, estão em dívida com o Deus da família. O Deus do relacionamento, todos nós vimos um de nossos amigos se apaixonar por alguém ruim. De repente, todo o seu mundo é consumido por um relacionamento com uma outra pessoa significativa aí, a menos que as coisas estejam indo bem com o senhor ou a senhora supostamente certo, o mundo não é como deveria ser. O Deus da vitimização, sim. Alguns descobrem que o seu significado e identidade são vítimas, mais comumente conhecido como complexo de vítima. Eles buscam amor e aceitação apresentando-se como vulneráveis, feridos e desamparados. O Deus da ideologia, alguns adoram uma ideologia particular. Agora, é claro, não há nada de errado em apoiar uma ideologia, mas quando ela se torna o objeto de nossa adoração, descobrimos que não nos sentimos realizados a menos que nossa causa política ou social esteja progredindo e ascendendo em influência ou poder. O Deus da imagem, finalmente, alguns só acham que são dignos se tiverem um determinado tipo de aparência ou imagem corporal. No final das contas, o Deus da imagem sempre sucumbe ao Deus do tempo, e todos nós acabamos parecendo velas derretidas no final. Foster Wallace acreditava que a propensão humana para a adoração era a configuração padrão do coração humano. Não existe tal coisa como não adorar, disse ele, todo mundo adora. Sejamos religiosos ou não, todos nós encontramos coisas às quais dedicamos nossas vidas, coisas pelas quais temos obsessão, coisas pelas quais lutamos e contra, e coisas nas quais colocamos nossa identidade. E, no final das contas, todos nós colocamos nosso propósito existencial em algo. Portanto, todos nós temos um ou dois deuses, sim, até mesmo o ateu. A única escolha que temos é o que adoramos. Nós decidimos em qual trono vamos nos curvar, seja o trono do dinheiro, poder, imagem, ideologia, moralidade, ou mesmo Deus de ficar contra a ideia de que existe um Deus. Ou podemos até escolher nos curvar diante do trono de um Deus, com G maiúsculo. O ateísmo não é uma opção. Todos nós temos motivos para nos levantarmos do manhã, para colocar um pé na frente do outro, para continuar apesar de nossas lutas. Sim, todos nós temos nossas razões de ser e você não pode viver sem elas. E, no final, os deuses que adoramos nos levarão à vida ou à morte. Em 12 de setembro de 2008, aos 46 anos, Davi Foster Wallace escreveu uma carta particular de 2 páginas para sua esposa, arranjou o manuscrito de um romance inacabado em que estava trabalhando e, em seguida, se enforcou em uma viga de sua casa. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.